Eu estava ali parada, no meio daquele salão cheio de gente, segurando uma taça de champanhe que eu nem lembrava de ter pegado. As luzes estavam todas acesas, música suave no fundo, garçom circulando com bandejas prateadas, gente bem vestida, conversando, rindo. Era a festa de inauguração, o primeiro dia oficial do meu filho como diretor-presidente da empresa. Da minha empresa. Aquela que eu construí com as minhas próprias mãos quando ele ainda era um bebê que chorava de madrugada. Eu achei que seria homenageada. Achei que ele ia me chamar para o palco, me abraçar, agradecer na frente de todo mundo. Mas não. Ele pegou o microfone, sorriu para a plateia. A mulher dele, a Raquel, estava ali do lado, com aquele vestido caro, aquele sorriso perfeito. E então ele disse: "Gente, eu quero aproveitar para fazer um anúncio importante." Meu coração bateu forte. Pensei, lá vem, ele vai me chamar. Minha mãe trabalhou muito tempo aqui. Ela deu tudo de si. E agora chegou a hora dela descansar. Descansar? Por isso, a partir de hoje, ela está oficialmente aposentada, dispensada de vir aqui todos os dias. A segurança vai acompanhá-la até a saída para devolver o crachá. Silêncio. Um silêncio pesado, constrangedor. As pessoas olharam para mim. Algumas desviaram o olhar, outras cochicharam. Eu senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Ele tinha acabado de me demitir, na frente de todo mundo, na minha própria empresa. 2 seguranças vieram na minha direção, devagar, como se eu fosse uma ameaça. Eu olhei para o meu filho. Ele não olhou de volta. A Raquel sorriu, aquele sorriso fino, venenoso. E então ele disse: "Com licença, eu vou buscar meus documentos e pode avisar o conselho que a verdadeira dona desta empresa chega aqui em 30 minutos." Virei as costas e saí. Os saltos dos meus sapatos ecoavam no chão de mármore. Ninguém disse nada, porque eles sabiam que alguma coisa muito grande estava prestes a acontecer. Se você já se sentiu humilhada por alguém da própria família, se inscreve no canal, deixa o like e comenta, começando com "Eu não aceito humilhação" e me conta de qual cidade você me escuta. Eu entrei no meu carro tremendo. Não de medo, de raiva. De uma raiva tão profunda que parecia que ia me partir ao meio. Sentei no banco do motorista, fechei a porta e aí, só aí, eu deixei as lágrimas caírem. Como é que eu tinha chegado ali? Como é que o meu próprio filho, o menino que eu criei sozinha, tinha me humilhado daquele jeito? Eu respirei fundo, limpei o rosto, liguei o carro. Não ia chorar agora, não ia me entregar, porque eu não era fraca, nunca fui. E para entender o que aconteceu naquela noite, você precisa saber de onde eu vim. Deixa eu te contar desde o começo. Meu nome é Amélia, tenho 68 anos. Fiquei viúva aos 27. Meu marido, o Júlio, morreu num acidente de trânsito, de repente, sem aviso, sem despedida. Ele tinha uma oficina mecânica pequena, trabalhava consertando carros, caminhões, máquinas pesadas. Quando ele morreu, eu descobri que a oficina tinha dívidas, muitas dívidas, fornecedores cobrando, banco ameaçando tomar tudo, funcionários sem receber. E eu ali, com um bebê de colo, o Rafael, meu filho. Todo mundo me disse para fechar a oficina, para vender o que dava e sumir. "Amélia, você não entende nada de mecânica, isso não é lugar para mulher, você vai quebrar." Mas eu não tinha escolha. Eu não tinha dinheiro, não tinha emprego, não tinha ninguém para me socorrer. Então, eu fui. Acordava às 4 da manhã, fazia pão caseiro, bolo, salgado, vendia na porta da oficina antes de abrir. O dinheiro da comida pagava a conta de luz, a comida do Rafael, as fraldas. De dia, eu ficava na oficina. Aprendi a atender cliente, aprendi a olhar orçamento, aprendi a mexer em peça. Os mecânicos antigos do Júlio me ensinaram. Uns zombavam, outros me respeitaram. Eu trabalhei feito uma condenada. Pagava os fornecedores aos poucos, negociava a prazo, não dormia direito.
O Rafael crescia no meio daquilo tudo, no cheiro de graxa, de óleo queimado, de café requentado. Ele brincava no escritório enquanto eu atendia telefone, desenhava em papel de orçamento velho. Eu prometi para ele que um dia aquilo ia ser nosso, de verdade, sem dívida, grande, forte. E eu cumpri. 10 anos depois, a oficina tinha virado uma revenda de peças, depois uma distribuidora, depois uma empresa de logística e importação de componentes industriais. Eu contratei gente boa, montei equipe, aprendi a negociar com fornecedor de fora, fiz curso, li, estudei. O Rafael cresceu ali dentro. Ele via eu fechar contrato, ele via eu brigar com o banco, ele via eu ganhar respeito. Eu criei ele para ser meu sucessor. Paguei faculdade particular, curso de inglês, intercâmbio. Ele se formou em administração de empresas, voltou cheio de ideias, cheio de vontade. E eu estava tão orgulhosa. Achei que tinha dado certo, achei que a gente ia tocar aquilo junto. Mas foi aí que tudo começou a desmoronar. Porque ele voltou com ela, com a Raquel. Ai... A primeira vez que eu vi a Raquel, eu senti um arrepio. Não foi ciúme de mãe ciumenta, não. Foi instinto. Ela era bonita, elegante, bem falante. Vinha de uma família com dinheiro, de sobrenome conhecido na cidade. Tinha estudado em colégio caro, feito pós-graduação fora. E desde o primeiro jantar eu percebi. Ela olhava para mim como se eu fosse menor. Como se eu fosse uma mulher simples demais, velha demais, atrasada demais. Sorria, mas o sorriso não chegava nos olhos. Chamava eu de Dona Amélia, com aquele tom, sabe? Aquele tom que parece carinho, mas é desprezo disfarçado. Eu tentei ser gentil, tentei agradar. Fiz almoço de domingo, comida caseira, aquelas coisas que sempre fizeram o Rafael feliz. Ela comia pouco. Dizia que estava tentando se cuidar. Elogiava, mas do jeito errado. Ah, Dona Amélia, que comida gostosa, bem caseira mesmo, bem da roça. Da roça. Eu engoli, sorri, fingi que não me incomodou. Mas a verdade me incomodou sim, porque eu sabia que roça para ela era xingamento. Os meses foram passando. O Rafael foi dando mais espaço para ela na empresa. Ele começou a trazer ela nas reuniões. Ela dava palpite, falava de reestruturação, de modernização, de cultura empresarial. Eu ouvia calada. Algumas ideias eram boas, eu admito. Ela entendia de marketing, de imagem, de tecnologia. Mas outras eram só para me tirar do caminho. Ela sugeria trocar funcionários antigos por gente nova, gente que ela conhecia, gente da rede dela. Dona Amélia, com todo respeito, mas essa equipe está muito, como eu posso dizer, acomodada. A empresa precisa de sangue novo. Sangue novo. Como se os funcionários que me ajudaram a construir aquilo fossem lixo velho. Seu Mário, que estava comigo desde o começo, a Cida, minha assistente de 20 anos, o Toninho do financeiro. Um por um, eles foram sendo realocados, mandados embora, substituídos. Eu reclamava com o Rafael. Ele dizia, mãe, a Raquel tá certa, a gente precisa se modernizar. Você mesma sempre quis que a empresa crescesse. E eu fui ficando calada, porque eu não queria ser o empecilho. Não queria ser a mãe chata, a velha teimosa que não aceita mudança. Eu confiava nele. Era meu filho. Eu achei que ele ia me proteger. Mas ele não protegeu. Aos poucos, eu fui sendo apagada. Reuniões importantes aconteciam sem eu saber. Decisões eram tomadas e eu só ficava sabendo depois. Meu acesso ao sistema foi atualizado. O que significava que eu não conseguia mais ver relatório financeiro completo. É por segurança, Dona Amélia, a gente está centralizando os acessos. Minha sala foi trocada, do andar de cima com vista para um cantinho menor no térreo. É temporário, mãe, a gente está reformando. Mas nunca voltou a ser como era. Eu comecei a me sentir visitante.
na empresa que eu construí. E então veio o pior: os papéis. A Raquel começou a me trazer documento para assinar. Dona Amélia, isso aqui é só uma formalidade, reestruturação societária. O advogado pediu, coisa técnica. Ela colocava na minha frente, apontava a linha, sorria. Eu lia por cima, era tudo cheio de termo jurídico, parágrafo enorme, letra pequena. É muita coisa, Raquel, eu preciso ler com calma. Claro, Dona Amélia, mas o prazo é apertado. Se a senhora não assinar até sexta, a gente perde o benefício fiscal. Benefício fiscal, prazo, urgência, sempre tinha uma desculpa. E eu confiava, porque era meu filho que estava ali, era a empresa da família. Então eu assinava. Procuração, alteração de contrato social, redistribuição de cotas, eu assinava tudo. O Rafael vinha depois, me abraçava, dizia: "Obrigado, mãe. A senhora está ajudando a gente a crescer." Eu me sentia útil, me sentia parte. Mas, na verdade, eu estava assinando minha própria expulsão. Foi a Cida quem me avisou. A Cida que tinha sido mandada embora, mas que ainda tinha uma amiga dentro da empresa. Ela me ligou num sábado de manhã. "Dona Amélia, eu preciso falar com a senhora, pessoalmente." A voz dela estava tremendo. A gente se encontrou num café longe da empresa. Ela estava nervosa, olhava para os lados. "Dona Amélia, eu não sei se eu devia estar fazendo isso, mas eu não consigo ficar calada." Ela abriu uma pasta, tirou uns papéis de dentro. "Olha isso aqui." Eram cópias de documento, contratos, e-mails impressos. Eu comecei a ler, e o que eu vi me partiu ao meio. Tinha e-mail da Raquel para o advogado dela. "Preciso que a reestruturação retire gradualmente a Amélia da sociedade. Ela não pode ter poder de veto. Vamos usar a confiança dela. Ela assina tudo que o Rafael pede." Tinha outro e-mail. "A aposentadoria compulsória precisa parecer natural. Vamos oferecer uma pensão simbólica. Ela não vai questionar." Tinha planilha com simulação financeira, mostrando quanto eles economizariam liberando a minha parte. Tinha até um cronograma. Fase 1, isolamento gradual. Fase 2, transferência de poderes. Fase 3, aposentadoria forçada. Eu li aquilo e senti meu estômago revirar. "Cida, isso é verdade?" Ela segurou minha mão. "É, Dona Amélia, e tem mais." Ela mostrou movimentação bancária, transferências suspeitas, dinheiro saindo da empresa para a conta pessoal da Raquel, pequenas quantias, mas constantes. Pagamento para consultorias que não existiam, nota fria. Ela está desviando, Dona Amélia, devagar, mas tá. Eu fiquei olhando para aqueles papéis sem conseguir falar. Meu filho sabia? Meu filho estava junto com ela? Ou ele tinha sido enganado também? A Cida encostou a mão no meu ombro. "A senhora precisa reagir, rápido, porque se não fizer nada, daqui a 3 meses a senhora não vai ter mais nada, nem cargo, nem direito, nada." Eu respirei fundo, guardei os papéis na bolsa e disse: "Obrigada, Cida. Você sempre foi leal. Eu não vou esquecer." Ela sorriu. Os olhos dela estavam marejados. "A senhora me deu emprego quando ninguém acreditava em mim, Dona Amélia. Agora sou eu que vou te ajudar." Saí daquele café com uma certeza. Eu não ia deixar barato. Eles tinham mexido com a pessoa errada. Nos dias seguintes, eu fingi que estava tudo normal. Ia na empresa, sorria, cumprimentava. Mas por dentro, eu estava montando o meu plano. A primeira coisa que eu fiz foi procurar o Dr. Henrique. Ele tinha sido advogado e amigo do Júlio, um homem sério, de palavra, aposentado, mas ainda ativo. Fui na casa dele, toquei a campainha. Quando ele abriu a porta e me viu, já percebeu que tinha algo errado. "Amélia, entra. O que aconteceu?" Eu contei tudo. Mostrei os papéis que a Cida me deu. Ele leu em silêncio. A expressão dele foi fechando. Quando terminou, ele tirou os óculos e esfregou o rosto.
Amélia, isso aqui é fraude. Fraude documental, desvio de recurso. E se você assinou esses papéis sem entender direito, dá para questionar judicialmente. Eu preciso da sua ajuda, Henrique. Ele ficou me olhando. Você sabe que isso vai virar uma guerra, né? Seu filho vai estar do outro lado. Eu sei. Minha avó saiu firme. Mas ele escolheu o lado dele quando me humilhou na frente de todo mundo. O doutor Henrique acenou com a cabeça. Então vamos fazer direito. Eu tenho uma ex-aluna, a doutora Paula, advogada empresarial, linha dura. Ela vai te ajudar a montar um processo blindado. 2 dias depois, eu estava sentada num escritório moderno, de vidro, no centro da cidade. A doutora Paula era jovem, uns 35 anos, roupa preta, cabelo preso, olhar afiado. Ela ouviu tudo, olhou os documentos, fez anotação e então disse: Dona Amélia, a senhora tem base para questionar tudo isso, mas eu preciso saber, a senhora quer justiça ou quer vingança? Eu olhei bem nos olhos dela. Eu quero dignidade. Ela sorriu, um sorriso de quem entendeu tudo. Então vamos trabalhar. Durante uma semana, a doutora Paula e o doutor Henrique reviraram tudo. Pediram via judicial as versões originais dos contratos. Compararam com o que eu tinha assinado. Tinham sido alterados, depois que eu assinei. Cláusulas inteiras mudadas. Isso era crime. Eles pediram o extrato bancário da empresa, confirmaram os desvios. Encontraram notas fiscais frias, pagamentos para empresas fantasmas. Montaram um dossiê completo. E então a doutora Paula me disse algo que mudou tudo. Dona Amélia, eu revisei os registros. A patente do sistema de logística integrada que a empresa usa ainda está registrada no nome da senhora, e só no nome da senhora. Eu pisquei. Como assim? A empresa não pode operar sem esse sistema. Ele é o coração de tudo. E legalmente é seu, não da empresa, seu. Meu coração disparou. Então, eles precisam de mim. Exatamente. A doutora Paula se inclinou para frente. A senhora tem o trunfo. Agora a gente só precisa jogar as cartas certas. Foi nessa hora que eu decidi. Eu ia na festa, ia ouvir o discurso, ia deixar eles acharem que tinham ganhado. E então eu ia contra-atacar. Se essa parte já apertou seu peito, comenta "não mexe com a minha história" para eu saber que você está aqui comigo. Você já ouviu falar que vingança é um prato que se come frio? Pois é, eu nunca entendi tanto essa frase quanto naquela noite. Porque quando eu saí daquele salão, depois de ser humilhada na frente de todo mundo, eu não saí chorando. Eu saí com um plano. Fui direto para o escritório da doutora Paula. Ela estava me esperando, junto com o doutor Henrique, a Cida e o Toninho, o contador que também tinha sido mandado embora, mas que tinha guardado tudo, planilha, recibo, comprovante. Dona Amélia, a senhora tem certeza disso? Absoluta, porque quando a gente entrar lá com essas provas, não tem volta. Eu sei. Sentei na mesa, respirei fundo. Eu trabalhei 40 anos, 40, para construir aquilo, sozinha. Eu não vou deixar ninguém me tirar o que é meu, principalmente não desse jeito. A doutora Paula sorriu. Então vamos. A gente passou a noite revisando tudo, cada documento, cada prova. Às 3 da manhã, a gente estava pronta. O plano era simples. A gente ia exigir uma reunião extraordinária do conselho. Era direito meu. Eu ainda era acionista. Na reunião, a doutora Paula ia apresentar as provas de fraude. A gente ia exigir auditoria externa imediata. E o doutor Henrique ia deixar claro, sem acesso à patente do sistema, a empresa parava. Se eles quisessem continuar operando, teriam que me ouvir. No dia seguinte, às 9 da manhã, eu entrei na empresa. Diferente. Não entrei sozinha. Entrei com a doutora Paula do lado, de tailê preto, pasta de couro na mão. O doutor Henrique atrás, sério, imponente. A Cida e o Toninho com caixas de documentos. A recepcionista arregalou os olhos. Dona Amélia, eu vim para a reunião extraordinária de conselho. Convoque todos, agora. Mas a senhora não tem mais? A doutora Paula colocou um papel em cima do balcão. A senhora Amélia possui 38% das ações desta empresa e, por estatuto, tem direito a convocar reunião em caráter emergencial,
Leia o artigo 47 do contrato social. A moça ficou branca. Pegou o telefone, ligou para alguém. Minutos depois, o Rafael desceu. A Raquel junto. Quando ele me viu, ficou pálido. Mãe, o que você está fazendo aqui? Vim exercer meu direito de acionista, filho. Ou você esqueceu que eu ainda sou dona dessa empresa? A Raquel deu um risinho forçado. Dona Amélia, não precisa desse drama todo. Se a senhora queria conversar, era só ligar. Eu não vim conversar, Raquel. Eu vim resolver. O olhar dela endureceu. Mas antes que ela pudesse falar qualquer coisa, a doutora Paula disse: reunião, sala de conselho, 15 minutos. Todos os acionistas e diretores presentes. Se não comparecerem, a gente executa medida judicial ainda hoje. E a gente subiu. 200. A sala de conselho era enorme. Mesa de madeira comprida, cadeiras de couro, vidro do chão ao teto. Eu sentei na ponta. A doutora Paula do meu lado direito, o doutor Henrique do esquerdo. A Cida e o Toninho ficaram atrás, como testemunhas. O Rafael e a Raquel sentaram do outro lado. Ela estava tensa, ele confuso. Os outros membros do conselho foram chegando, gente que eu conhecia, gente que eu tinha escolhido. Alguns me cumprimentaram com desconforto, outros evitaram meu olhar. Quando todo mundo se acomodou, eu olhei em volta e disse: obrigada por comparecerem. Eu convoquei essa reunião porque descobri fatos graves que colocam em risco a integridade desta empresa. A Raquel cruzou os braços. Dona Amélia, com todo respeito, a senhora não tem mais cargo executivo aqui, não pode. A doutora Paula interrompeu. A senhora... Amélia é acionista majoritária, com direitos plenos, conforme contrato social. Ela pode sim e vai. Eu respirei fundo. Nos últimos meses, eu assinei documentos acreditando que estava ajudando a empresa a crescer, mas a verdade é que eu estava sendo enganada. Coloquei as cópias dos contratos em cima da mesa. Esses documentos foram alterados depois que eu assinei. Cláusulas foram mudadas sem o meu conhecimento. Isso é crime, fraude documental. O Rafael ficou branco. Mãe, do que você está falando? Eu olhei para ele. Você sabia, filho? Você sabia que sua esposa estava mudando os contratos depois que eu assinava? Ele abriu a boca, fechou, olhou para Raquel. Ela não disse nada, apenas apertou os lábios. O doutor Henrique continuou. Além disso, identificamos movimentações financeiras irregulares, transferências para contas pessoais, pagamentos para empresas inexistentes, notas fiscais falsas. Ele jogou as planilhas na mesa. Tudo rastreado, tudo documentado. Um dos conselheiros, o Dr. Alberto, pegou os papéis e começou a ler. A expressão dele foi mudando. Isso é sério. A Raquel tentou se defender. Eu posso explicar. Esses pagamentos eram... desvios, eu disse, firme, olhando nos olhos dela. Você estava roubando da minha empresa, da empresa que eu construí enquanto você ainda engatinhava. Ela ficou vermelha, de raiva. A senhora não tem prova de nada. Isso é perseguição. Isso é... A doutora Paula colocou um pendrive em cima da mesa. Aqui tem e-mails, extratos, gravações de reuniões, contratos antes e depois das alterações, testemunhas. Querida, a gente tem tudo. O Rafael levantou. Mãe, eu não sabia. Eu juro, eu achei que tudo era legal, que os advogados tinham revisado. Você não sabia. Minha voz saiu alta, dura. Você não sabia quando me mudou de sala, quando mandou meus funcionários embora, quando me demitiu na frente de todo mundo? Ele abaixou a cabeça. Eu achei que estava fazendo o melhor. Pro quem, Rafael? Para você ou para ela? Eu apontei para Raquel. Ela me olhou com ódio puro, mas estava encurralada, porque naquela sala, naquele momento, todo mundo sabia a verdade. Dei um senso. O Dr. Henrique foi quem jogou a cartada final. Tem mais uma coisa, ele disse, puxando outro documento. A patente do sistema de logística integrada que essa empresa utiliza e que é o núcleo de todas as operações está registrada exclusivamente no nome da senhora Amélia. Alguém engasgou. O Rafael arregalou os olhos. Como assim?
Isso significa, continuou o Dr. Henrique, que sem a autorização dela, a empresa não pode operar legalmente. Qualquer uso do sistema sem consentimento formal é apropriação indevida. A Raquel ficou de pé, furiosa. Isso é chantagem. A doutora Paula se levantou também. Não, querida, isso é direito, algo que você deveria ter checado antes de tentar sacanear a mulher que construiu tudo isso. Eu me levantei, devagar, olhei para cada pessoa ali. Eu não vim aqui destruir a empresa. Eu vim defender o que é meu, o que eu construí com sangue, suor e lágrima enquanto criava meu filho sozinha. Minha voz falhou, mas eu não chorei. Eu confiei. Eu amei e, em troca, fui traída, humilhada, descartada como lixo. Olhei para o Rafael. Você era meu sonho, filho. Tudo o que eu fiz foi pensando em você. E você me jogou fora. Ele estava chorando, de pé, encostado na parede, com as mãos no rosto. Mãe, eu não queria. Eu fui fraco. Eu me deixei manipular. E agora? Eu perguntei. O que você vai fazer agora? Silêncio. A doutora Paula colocou um documento na mesa. Estes são os termos propostos pela senhora Amélia, não negociáveis. Ela leu em voz alta. Primeiro, destituição imediata da senhora Raquel de qualquer cargo ou função dentro da empresa. A Raquel abriu a boca, mas ninguém a defendeu. Segundo, auditoria externa completa de todas as operações financeiras dos últimos 3 anos. Dr. Alberto, do Conselho, acenou afirmativamente. Terceiro, retorno da senhora Amélia como presidente do Conselho com poder de veto em decisões estratégicas. Os outros conselheiros trocaram olhares, mas ninguém discordou. Quarto, o senhor Rafael será afastado temporariamente da diretoria até a conclusão da auditoria e apuração completa dos fatos. Após isso, seu retorno dependerá de reavaliação. Rafael abaixou a cabeça. E quinto, a doutora Paula pausou, olhando para Raquel. A senhora Raquel responderá judicialmente por fraude, apropriação indébita e desvio de recursos. As provas já foram protocoladas. A Raquel explodiu. Vocês não vão conseguir provar nada. Eu tenho advogados. Eu vou processar todos vocês. Eu olhei para ela, fria, calma. Pode processar, mas você já perdeu. E sabe por quê? Porque eu construí isso aqui. Eu conheço cada parafuso, cada contrato, cada pessoa. Você só apareceu para tentar roubar. Ela tremeu de raiva. Pegou a bolsa, olhou para o Rafael. Você vai deixar ela fazer isso? Você vai deixar sua mãe me destruir? Rafael levantou a cabeça, os olhos vermelhos, e disse pela primeira vez: Você mentiu para mim, Raquel. Você me usou. Você destruiu minha família. Ela ficou pálida. Rafael, sai daqui agora. A voz dele estava quebrada, mas firme. Ela olhou em volta. Ninguém a defendeu. Ninguém se levantou por ela. Então, ela virou as costas e saiu batendo a porta. O silêncio que ficou era pesado, doloroso. Eu olhei para o meu filho. Ele estava ali, de pé, destruído, mas ainda meu filho. Mãe, ele sussurrou. Eu sinto muito, eu sinto tanto. Eu respirei fundo. Rafael, eu te amo. Você é meu filho. Mas amor não significa aceitar a humilhação. Amor não significa deixar te usarem contra mim. Ele assentiu, chorando. Você vai trabalhar, de baixo, como qualquer funcionário. Vai aprender de novo o valor do que a gente tem aqui. E se você provar que merece minha confiança de novo, a gente conversa. Eu vou provar, mãe. Eu juro. Eu queria acreditar. Queria tanto. Mas primeiro ele precisava mostrar. Nos meses seguintes, muita coisa mudou. A auditoria externa confirmou tudo.
fraude, desvios, contratos alterados. A Raquel foi processada, perdeu tudo, teve que devolver o que roubou e ainda responde criminalmente. Descobrimos que ela tinha feito a mesma coisa em outra empresa antes. Tinha casado com um sócio, manipulado, roubado e saído impune. Mas comigo não. Comigo ela encontrou uma mulher que não desiste. O Rafael voltou a trabalhar na empresa, mas não como diretor, como gerente de operações, no chão de fábrica, aprendendo de novo. No começo, ele chegava em casa acabado, as mãos sujas, o corpo cansado. Igual eu cheguei durante anos. E sabe o que eu vi nos olhos dele? Humildade. Ele entendeu, finalmente entendeu o que eu passei para construir aquilo tudo. Hoje, quase um ano depois, ele ainda está lá, trabalhando duro, reconquistando a confiança da equipe, reconquistando a minha confiança. A gente conversa mais agora, de verdade. Ele pediu perdão muitas vezes. E eu perdoei. Mas perdoar não significa esquecer. Perdoar não significa voltar a ser como antes. Perdoar significa dar uma chance, mas com limites, com respeito. Eu voltei para o meu lugar, presidente do conselho. Recontratei a Cida, o Toninho, o seu Mário, gente leal, gente de verdade. E a empresa está mais forte do que nunca, porque agora ela é comandada por pessoas que sabem o valor do que tem. Teve dia que eu sentei no meu escritório, olhei pela janela e pensei: Amélia, você conseguiu, de novo. Mas também pensei em tudo o que eu perdi no caminho. A relação com meu filho nunca mais vai ser a mesma. A confiança foi quebrada, e confiança quebrada, mesmo colada, sempre fica com a marca da rachadura. Teve noite que eu chorei, sozinha, no escuro, pensando, por que ele fez isso comigo? O que eu fiz de errado? Mas aí eu lembrava, eu não fiz nada de errado. Eu amei, eu confiei, eu dei tudo de mim. E se alguém usou isso contra mim, o problema é da pessoa, não meu. Hoje, quando eu conto essa história, as pessoas me perguntam, Dona Amélia, valeu a pena? E eu respondo, valeu, porque eu não lutei só pelo dinheiro, não lutei só pela empresa. Eu lutei pela minha dignidade. Eu me recusei a ser descartada, humilhada, apagada. Eu me recusei a aceitar que depois de 40 anos de trabalho, eu ia ser jogada fora como um móvel velho. E sabe o que eu aprendi com tudo isso? Que família nem sempre é sinônimo de lealdade. Que amor verdadeiro respeita, não humilha. Que confiança é importante, mas documentos são essenciais. Nunca, nunca assine nada que você não entenda completamente. Não importa quem te peça, não importa a urgência, não importa se é seu filho, sua filha, seu marido. Leia, entenda, consulte alguém de confiança. Porque tem gente que usa o amor da gente como arma. E quando a gente percebe, já perdeu tudo. Eu também aprendi que dor não é sinal de fraqueza. Chorar não é derrota. O que me fez forte não foi não sentir dor. Foi sentir e reagir mesmo assim. Foi levantar, secar as lágrimas e dizer, não, comigo não. Hoje eu tenho 68 anos. Tenho cabelo branco, tenho rugas, tenho as mãos cansadas. Mas eu tenho algo que ninguém conseguiu tirar de mim. Eu tenho a minha história. E essa história é de luta, de resistência, de vitória. Ninguém vai contar que eu fui aquela velha coitada que foi expulsa da própria empresa. Vão contar que eu fui a mulher que construiu um império com as próprias mãos. Que foi traída, mas que voltou e que recuperou tudo que era dela. O Rafael hoje me respeita, talvez até me respeite mais do que antes, porque ele viu do que a mãe dele é capaz. Ele viu que eu não sou fraca, nunca foi. E um dia, quando ele tiver idade para entender completamente, ele vai agradecer, porque eu não só salvei a empresa, eu salvei a dignidade da nossa família.
Então, se você está ouvindo isso agora e está passando por algo parecido, se alguém da sua família está te desrespeitando, te usando, te humilhando, saiba que você não precisa aceitar. Amor não dói, amor não humilha, amor não descarta. E se alguém está fazendo isso com você, não é amor, é abuso. E você merece mais. Você merece respeito. Você merece ser tratada com dignidade. E se você precisar lutar por isso, lute. Porque no final, a única pessoa que vai estar com você em todos os momentos da sua vida é você mesma. Então, escolha você. Escolha a sua paz. Escolha a sua dignidade. Sempre. Se essa história abriu seus olhos e te deu força para se posicionar, comenta. Eu escolho dignidade e manda esse vídeo para outra mulher que precisa ouvir isso. E lembra, você não tá sozinha. Tem muita gente passando pelo que você passa. Tem muita mulher sendo silenciada, desrespeitada, descartada. Mas a gente não vai mais aceitar. A gente não vai mais abaixar a cabeça, porque a nossa história é nossa e ninguém vai tirá-la da gente. Obrigada por me ouvir até aqui, do fundo do meu coração. Fica com Deus e nunca, nunca esqueça. Você é forte, você é capaz e você merece respeito. Sempre.